Governança corporativa. Você sabe o que é? E o que esse termo tem a ver com sustentabilidade? E com as palavras responsabilidade corporativa, conformidade, normativas legais. Você sabe como tudo isso se integra? Vem com a gente que eu vou te contar depois da vinheta. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Thaisa Damo. E esse aqui é o EnsinaCast Sustentabilidade. E hoje a gente vai conversar sobre governança. Eu tô aqui com a minha fiel escudeira e parceira Priscila Bolk. Oi! Oi, Pri! E, gente, quem não está vendo a gente pelo YouTube não percebeu a piscadela que eu dei meio brega, confesso. Mas, enfim, estou aqui com a Priscila voltando, né, a séria. Estou aqui com a Priscila e hoje vamos conversar sobre governança, certo, Pri? Certo, Thaisa, vai ser um papo interessantíssimo e, como sempre, vamos à nossa palavra do dia. O que vai nortear esse nosso encontro de hoje? E a palavra é transparência. Sabe o que significa isso, Thaisa? Claro. Transparente, límpido. Significa que as empresas precisam disponibilizar suas informações relacionadas à governança empresarial aos seus stakeholders. Stakeholders, partes interessadas. Ou seja, todas as pessoas que têm algum envolvimento, interesse por aquela organização. Seus trabalhadores, fornecedores, governo. Ou seja, uma imensidão de interessados. Pri, legal que você trouxe transparência e trouxe stakeholders, porque a gente está falando, e é uma palavra que está muito comum, né? Quando a gente fala sobre sustentabilidade, quando a gente fala sobre ESG, a palavra stakeholders, ou se você dá um Google lá para buscar o que é ESG, stakeholders sempre aparece. Então, legal que você trouxe também. Então, você trouxe duas palavras do dia, viu? Duas, praticamente. E a gente tem falado bastante da questão do ESG, você principalmente da questão social, eu do E. E hoje nós temos uma convidada incrível para focar no G do ESG. Ela, que é advogada especializada em Direito Empresarial e Compliance, a doutora Giovana Derbatolo. Seja muito bem-vinda. Oi, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui, Thaisa, Pri. É isso, assim, quando a gente fala de ESG, a gente está falando de elevar os negócios para um outro patamar, né? Hoje, mais importante do que ganhar dinheiro é como você está fazendo isso. Você está fazendo isso de forma transparente? Está fazendo isso de forma ética? Está fazendo isso de forma que você tem gerado valor para a sua comunidade? Então, isso é o que a gente ouve falar de um tempo para cá e cada vez mais, né? Tem uma afirmativa de investidores, né, que fala no ESG, no money. Que quer dizer, sem o ESG, vai ser bem difícil sua empresa que tem o capital aberto ser um bom player no mercado, né, ganhar investimento e ser reconhecido por isso. Então, é muito importante. Ô, Giovana, Gi, né? Porque aqui fica um pouquinho, já ganha essa intimidade. Somos íntimos. Mas, ô, Gi, eu acho que você trouxe uma coisa muito importante. E, enquanto as empresas, né? Enquanto a mentalidade não mudar e você não perceber, a gente empresária, eu estou me colocando como empresária para a gente estar aqui, né? Conversando de tete a tete. Mas enquanto as empresas não perceberem a urgência e a necessidade dessa temática, daqui para frente vai começar a ter problema. Sim. Eu falo problema com investimento, problema com investidores, daqui a pouco pressão dos próprios colaboradores, pressão da sociedade. Exato. Porque realmente não é mais só gerar recursos financeiros, a gente precisa gerar recursos sustentáveis. E usando até a palavra da Gi, né, a gente precisa agregar e gerar valor para a sociedade. E aí, tudo isso tem a ver, né, de novo, reforçando com o nosso tema, sustentabilidade e ESG, que a gente vem conversando muito aqui. Mas aí, Gi, então, eu te pergunto, só para a gente já impulsionar aqui nossa conversa. Sim. G, governança, afinal de contas, né? O que é essa tal de governança? Exato. Sim, quando a gente fala de governança, a gente está falando de uma coisa bem abrangente, que são técnicas
para bem governar, né? Então, a gente está falando de políticas, controle de qualidade, organograma dentro da empresa, a relação que os sócios têm entre eles e com seus investidores, a relação que essa empresa tem com os seus colaboradores, qual é a forma de fazer isso. Então, a gente está falando de algo que vai fazer o negócio perpetuar, não só em curto prazo, mas a médio prazo e a longo prazo, sendo uma coisa, e aí uma coisa puxa a outra, não tem como, que seja um negócio sustentável, que seja um negócio que tenha responsabilidade social e que faça uma boa governança corporativa dentro da sua instituição. Gi, eu vi a Pri, como que lembra? É muito legal. Nos bastidores, a Sim. gente estava falando sobre a questão de a confusão que muitas vezes as pessoas fazem de conceitos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é governança versus compliance, onde muitas vezes a gente percebe que as pessoas imaginam que sejam sinônimos ou que seja algo parecido e não é. Traz de uma forma bem simples, a gente gosta muito disso, da Sim. conversa simples. Sim. Em linhas gerais, apesar delas terem conceitos diferentes, governança corporativa e compliance, eles se entrelaçam no meio do caminho, né? Vamos dizer que a governança corporativa seria o gênero, né? E o compliance seria um pilar dessa governança corporativa. Então, governança são boas práticas para a perpetuação do negócio. E o compliance, aí trazendo o conceito mesmo, ela vem da palavra to comply em inglês, que é estar em conformidade, né? Então, o compliance é como que eu respeito as leis, os regulamentos e o meu próprio código interno que a governança criou, né? Boa. Então, elas se entrelaçam. Eu posso falar, assim, que pode existir uma empresa que esteja em compliance, porque ela cumpre as suas leis, mas não necessariamente ela tem uma governança corporativa, né? Então, quando o empreendedor ele pensa no imposto que ele está pagando, como que vai ser a emissão da nota, o que ele vai recolher de imposto, ele está pensando em compliance, mas não necessariamente ele está pensando maior como governança corporativa. Nossa, você Boa. trouxe um monte de informações importantes aqui, tanto nessa resposta quanto na primeira resposta, né? Então, deixa eu organizar aqui. Veja, se eu posso pensar assim, então, hoje, a partir de agora, né? Então, a governança, então a gente pode pensar, então, que é esse sistema de regras, de normativas, de políticas internas que são criados para organizar o funcionamento da minha empresa. Exatamente. Posso pensar nisso. Pode. E aí, por conta disso, né, eu vou ter esse pilar que é o compliance, ou seja, eu organizei, entendi as minhas regras, entendo que não é só colocar as regras, eu tenho que ter um sistema de conformidade que vai fiscalizar essas regras. Por isso que talvez o compliance está dentro como um pilar da governança. Então, eu crio regras e crio um sistema de controle e monitoramento dessas regras, assim, a grosso modo. É isso mesmo. O compliance ele se preocupa não só com o atendimento das leis externas, sejam elas municipais, estaduais ou federais, mas também com o cumprimento desse código de conduta, dessas políticas internas que a própria organização criou. Então, ele é fundamental para a boa governança corporativa ter um compliance, um programa de compliance, né? E aí, aqui a gente estava falando nos bastidores, pode ser que quando as pessoas ouçam falar de compliance, nossa, mas a minha empresa não tem nada disso, eu estou assustada. É um processo, né? Isso é uma construção, começar a pensar nisso, começar a mapear onde sejam seus riscos, onde sejam seus pontos de atenção, aplicar algumas condutas para minimizar isso, já é um primeiro passo, né? Porque aí sua empresa, daqui 5 anos, ela vai estar em compliance, em conformidade. Legal. Mas é ao longo do processo mesmo. E, Gi, tira uma dúvida.
A gente está falando de ESG, pensando aqui em empresas de capital aberto, né? Empresas de um porte maior e a empresa de porte menor. Porque, afinal de contas, a gente gosta muito de fomentar também o comércio local, as empresas locais. E, de repente, a minha empresa ela quer comprar ali de uma empresa que esteja próxima a mim para fomentar. E que eu acho isso extremamente importante. Essa empresa menor, como que ela pode fazer essa governança corporativa? Tá. A governança corporativa e o compliance é para todos, né? Como eu falei, você já intrinsecamente está obedecendo leis e se você obedece elas, você está em compliance, né? Mas para o pequeno, para o médio e para o grande, é isso, é pensar como que você vai tratar aqueles funcionários? Você tem obedecido às leis trabalhistas? Isso é importante. Como que você está fazendo a sua gestão, a gestão dos seus funcionários, né? Então, são pontos, assim, que para o pequeno, para o médio e para o grande, tem que atender, tem que funcionar. Gostei disso. Eu não sei, a Pri também trabalha, né, com consultoria, com assessoramento, mais na parte ambiental e algumas empresas. A gente também do Instituto Ensino acaba trabalhando com isso e conhecendo diferentes empresas. E quando você vê a realidade das menores, veja se é isso. Não tem uma normativa, não tem um código. Eu posso, por exemplo, começar com um código de ética, um código de conduta. E ali vai estar todas essas regras de relacionamento com os funcionários, relacionamento com os fornecedores e é isso, eu organizo tudo isso dentro desse documento. Mas não só organizar dentro do documento e ter esse papel colocado lá na parede. Tem que pôr em prática. Em prática. E amadurecendo constantemente, incorporando no coração dos funcionários, seria isso, essa realidade para a empresa menor? Com certeza, com certeza. Respondendo a sua pergunta diretamente, é isso. Assim, muitas pessoas acham que um código de ética e conduta, ele é aquele código de 30 páginas, né? Que você manda por e-mail para o colaborador quando ele entra. Não. Na verdade, ele tem que ser o mais simples possível, porque ele é desde da diretoria para a pessoa que serve o cafezinho. Ele é para todos, tem que ter clareza, ele tem que ser claro. E mais que isso, ter treinamento para isso, porque você enviar o código de conduta como se fosse você tivesse feito a sua parte, não. Você tá a gente chama o compliance de papel, né? Você tem que treinar esses funcionários, você tem que falar disso com eles, sobre tudo que você considera ali, quais são a sua missão, visão, valores. Os funcionários sabem na ponta da língua tudo isso, né? Eles estão com essa cultura de compliance fomentada ou isso é só para inglês ver, como a gente diz? Extremamente importante isso que a Giovana trouxe. Por várias empresas que às vezes a gente passa, né, Taisa? A gente percebe que muitas vezes o pessoal construiu uma documentação, elaborou, redigiu, mas não existe uma divulgação. Então, é igual quando eu falo assim, não adianta você apenas cobrar que o funcionário use o EPI, o equipamento de proteção individual, se você não treinou, se você não explicou o uso, a importância, ele tem que entender. E é o que você colocou muito bem, Gi. A pessoa ela tem que estar envolvida com a empresa. É uma cultura, Exato. Né? É uma cultura. E aí que eu falo, a participação da alta diretoria, da liderança, é fundamental. Porque senão, isso não... Como que as pessoas vão se engajar, se abraçar aquilo, se elas não veem a liderança como um exemplo disso? Não está envolvido. Não está envolvido, né? Então, é muito importante. E você vê, né, como tudo se entrelaça. A gente está falando aqui de fortalecer os funcionários, os colaboradores, de trazer esse sentimento de pertencimento. E isso acontece como, gente? Quando a gente respeita também o S do social, porque o social a gente vai discutir mais aqui, né, que a gente sempre vem trazendo esse tema ESG, não é só responsabilidade com a comunidade, é responsabilidade internamente, com os funcionários. E eles se sentem engajados só porque você colocou missão, visão e valores no peito da camiseta, no peito aqui na camiseta? Não. Eles se sentem engajados se
a organização também pensa em políticas que vai fortalecer, políticas que vai valorizar o seu trabalho, um salário justo, benefícios justos, carga de horário, né, de trabalho justos e um ambiente de trabalho confortável, que respeita os diferentes. Plano de carreira. Com plano de carreira, E isso, aí a gente está até falando de duas coisas aqui. Então, a gente entrelaçou o S do social com o G da governança e a gente falou agora de engajamento dos colaboradores e a gente está falando também de compliance que vai cuidar e monitorar todas essas políticas. E eu ia falar uma outra coisa que eu me perdi, né? Mas daqui a pouco volta. Daqui a pouco, que eu ia fazer um outro entrelaçamento que eu pensei, na hora que eu falei, nossa, que insight que eu tive. Eu já perdi. Que o tempo todo ESG, eles se entrelaçam. Né? Não tem como você pensar numa empresa que atende ambientalmente todos os protocolos, todas as leis e não atenda o social e não tem uma boa governança. Quando você chama um pilar, chama para atender bem, você vai atender bem, você vai começar a pensar nos outros pilares e, consequentemente, você vai querer atender bem tudo, porque isso é importante falar, sem deixar o lado empresarial de lado, ele é um diferencial competitivo. E aí você, Gi, me deu o gancho que eu queria falar. A gente está falando do benefício das empresas. Que benefício as empresas têm em se posicionar dessa forma? E aí, funcionários mais engajados é uma. Imagem. Né? Imagem, reputação. Né? Uma fonte para você ter relacionamentos saudáveis com investidores, com os stakeholders, um ambiente seguro para investimentos. Sim, né? Sim. E aí depois até a Gi pode me falar muito mais para a gente pode até puxar no final, esse ambiente legal responsável, porque... Se não tem algumas... Porque a gente está falando de normativas internas, mas tem normativas que são legais, que também, se não são cumpridas, causam prejuízos. Sim. O atendimento aos requisitos legais. Exatamente, né? Então, eu queria fazer o gancho com os benefícios de uma empresa começar a se posicionar. Né? E a gente sempre fala aqui, Gi, que isso é um caminho de maturidade. Sim, com tá? certeza. Então, posso começar pensando nesses códigos primeiro de ética de conduta, como eu vou implementar, e aí vou amadurecendo isso, colocando outras políticas, colocando outros sistemas normativos, incorporando cada vez mais, analisando, e a gente entra, né? Os riscos internos e os riscos externos, porque esses riscos têm que fazer parte das observações que eu faço nas minhas políticas, que eu estou construindo, né? Sim, e você colocou algo interessante, tá? E a Gi já tinha falado, é um caminhar, né? Então, você tem uma trilha que você vai fazer. Às vezes, eu percebo as pessoas falarem assim, mas é muito difícil, minha empresa é pequena. Bom, não existe, como a Giovana já colocou, não tem PMG para ESG, é para todo mundo. E você não precisa começar fazendo o mais difícil. Comece com pequenas ações, pequenos passos e, além dos riscos, oportunidades. Quais são as oportunidades que você pode vislumbrar aí na frente quando você começa a ter uma postura diferenciada? Ô, Pri, sim. Ficou só na minha cabeça, adorei. PMG para ESG. Você começou a falar, eu falei, não, calma aí. Não fala muito não, porque eu quero voltar nisso. Adorei. Não tem como é que é? PMG. Não tem. PMG para ESG. Porque dá até trava-língua. É para todos. E aí, pegando o gancho de vocês, meninas, em alguns estados, posso lembrar aqui, Rio de Janeiro e Distrito Federal, para você participar de licitação para esses estados, você obrigatoriamente tem que ter um programa de compliance. Então, assim, a gente é diferencial competitivo, é responsabilidade social, é responsabilidade ambiental, é investimento para você ter sua empresa na Bolsa de Valores hoje, como uma sociedade de capital aberto.
é importantíssimo, né? Então, se dá um fundamental. Então, assim, é um caminho que a gente tem trilhado e que não tem mais volta. Não vai voltar a ser o que era. Eu acho É que isso daqui para importante. frente mesmo. Eu acho que isso é importante destaque, né? Não tem mais volta. Eu também vejo isso. A gente que tá, sabe, trabalhando já na área de responsabilidade social há algum tempo. Nossa, eu, né? Muito tempo, né? Ninguém vê aqui as minhas rugas. A gente está trabalhando nessa área de responsabilidade, a PRI de responsabilidade ambiental, agir nessa parte legal, jurídica, né, dentro das empresas. A gente vê que um bom tempo esses temas vêm e voltam, já veio uma época como sustentabilidade, só como qualidade, por aí vai. As ISOs. As ISOs, esse tema fica, porque isso é fundamental. Mas agora, a força que tem vindo, e principalmente mobilizada pelo mercado financeiro, pelos investidores, né? Então, assim, isso é regra agora. E aí você trouxe um exemplo, é regra até agora para o relacionamento com o poder público das empresas. Então, isso não volta para trás. Não O negócio já está só avançando. Com certeza, com certeza. A Giovana colocou a questão de licitação, né? Eu sempre falo, hoje até mesmo para uma empresa conseguir um financiamento, um empréstimo, uma das características dos grandes bancos é analisar a ação, né? Como é que a empresa se comporta nos quesitos sociais e ambientais. Você responde um questionário onde não é apenas o fôlego financeiro que é analisado, mas como que você atua na questão social e ambiental. A gente tem, né? A gente pode chamar desses indicadores, né? Quais são os Exato. indicadores? Então, tem a normativa, por exemplo, da B3 que a gente trouxe, Sim. mais alguns bancos. Então, ele vai olhar. E eles já estão até, esses fundos e os bancos e alguns investidores, enfim, começa a colocar até organizado. Então, no quesito social. Então, quais são os indicadores? Então, como trata os funcionários? Quais são as políticas internas que gerenciam esse risco? Né? Na governança, tem compliance, tem conselho, tem algumas perguntas que norteiam, e essas perguntas que norteiam esses indicadores tem tudo a ver com o nosso papo que a gente está tendo aqui, que está totalmente estruturado no conceito de governança, que está totalmente estruturado esses indicadores no conceito e nas normativas que traz de responsabilidade social e de responsabilidade ambiental. Sim. E aí, não volta para trás. Eu também acredito que não volta, é só indo para frente. Né? E, Gi, você que tem já uma experiência, e a gente está aqui querendo sugar toda essa sua experiência, você conseguiria passar para nós, sei lá, 3, 5 passos essenciais para começar a ter uma boa governança corporativa? O envolvimento da alta diretoria, e diretoria eu falo CEO, falo diretor, falo gerente, na realidade que você tem no tamanho da sua empresa. Então, envolvimento dessa alta liderança. O treinamento, então assim, você tem treinado as pessoas, os colaboradores, para que o programa de compliance seja cumprido. A Pri trouxe um bom exemplo, os EPIs. Você tem distribuído os EPIs para o seu colaborador e falado para ele a importância de usar, o porquê que ele tem que usar aquilo, ou então você tem falado sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho? Então, isso são temas que a gente tem que estar sempre fomentando dentro da empresa, né? Outra coisa é a manutenção, né, desse sistema, porque o compliance, assim como as políticas, assim como o código de conduta, ele é um organismo vivo. Você viu que tem alguma coisa que está faltando ali, que você pode melhorar, implementar? Faça, né? Faça, porque ele é um organismo vivo e a gente vai aprimorando, como a gente falou também, vai aprimorando ao longo do processo esse programa de compliance e de governança corporativa. Uma coisa que eu acho legal falar é o canal de denúncia, né? E aí você adapta para o seu tamanho. Então, se você for grande, você pode ter um canal de denúncia externo, né? Se você for pequeno, você ter uma aba ali no seu site para que os stakeholders ou colaboradores entrem em contato com você de forma anônima para ele participar desse processo. Então, tá bom, você me dá regras, você me dá missão, visão e valores, você fala o que é permitido ou não, mas eu vi ou presenciei, eu fiquei sabendo de alguma coisa. Como que ele denuncia? Então, esse canal de denúncia é um ponto muito importante, né?
E a auditoria interna, que eu poderia citar também. Então, assim, como que você faz a gestão disso tudo, né? Você tem uma equipe de compliance olhando para tudo isso e falando, olha, isso aqui a gente pode melhorar, esse risco aqui esse risco é maior do que aquele ali, então vamos atuar aqui primeiro. Atuar com uma estratégia é muito importante. Mas são alguns, assim, mas a gente teria que ter umas horas aqui para ficar falando, mas acho que esses são os principais. Você trouxe, né, até algum exemplo. Então, está tendo treinamentos da conduta, de riscos de preconceitos, de acidentes. Então, a gente está falando desses treinamentos por quê? Porque existe, então, uma política que foi construída para isso. Exatamente. Então e aí isso, é a base. Então, vai construir as políticas que a empresa precisa. E aí, obviamente, tem que ser de acordo dentro da realidade da empresa, porque ela analisou os seus riscos e as suas oportunidades, sua atuação, o seu modelo de negócio. Quando você tem isso claro, né, como que é o seu trabalho, o impacto que você causa, você consegue identificar esses riscos e oportunidades. E vai construir todas as suas políticas internas. Esse construir é um construir coletivo, com essa alta direção, com consultores, seria isso, né? Sim. Com advogados. Você pode... O profissional que atua em compliance, né? Ele não necessariamente ele é um advogado, né? Mas ele tem que ter os skills corporativos. Então, ele tem que ser uma pessoa analista, um bom analista, né? Onde ele consiga mapear os riscos. Tem como fazer isso. Um olhar mais lapidado, né, Gi? Um olhar 360 do negócio, onde ele senta na mesa com os principais envolvidos ali. Então, ele vai sentar, por exemplo... Com o diretor comercial, com o diretor de marketing, com o diretor de compras e ver quais são os riscos, como que ele mapeia aquilo e como que ele minimiza, né? Então, é um trabalho ativo, é um trabalho de análise, é um trabalho de um olhar mesmo... 360. 360. Dentro da uma coisa, para a gente ir até encerrando, né? O tempo está acabando, mas que eu acho interessante de trazer... quando a gente fala de implantar essa governança, não é falar, então, estão olhando os meus erros. Poxa, agora eu estou expondo as minhas fragilidades. Não, você está com um olhar muito mais avançado, futurista, porque você está pensando em ser melhor. Acho que isso é importante. Ser melhor. Sim. E, Pri, eu acho que ainda vou botar mais uma pincelada, assim, que vai facilitar esse ser melhor. A gente pode entender como crescimento, mas causar um impacto realmente positivo na sociedade, obviamente, mas também ter esse impacto financeiro, porque é para isso que as empresas existem, né? Sim. Mas eu posso pensar, então, que esse sistema de governança corporativa, ele vai conseguir alinhar o interesse dos acionistas, dos donos da empresa, né? Com a sua gerência, com os seus diretores. E esses interesses, eles estão o quê? Regulados, né? Por diferentes ferramentas, que são esses códigos, essas normas, e não só regulados, eles estão normatizados, fiscalizados por conta desse sistema de compliance que a gente conversou aqui. Então, eu vou ser uma empresa que consigo gerenciar os meus riscos, minhas oportunidades, olhar a minha empresa como um todo. De forma transparente. De forma transparente! E fechou, né? Eu acho que é isso. Ai, mas dá pra gente... Eu queria já ficar plantando assim, né? Aquelas, né? Como eu escrevo um código de conduta ABC? Mas aí a gente pode ser depois. Pode ser para um próximo EnsinaCast. Porque realmente, né? Adorei. Parece que é um negócio muito fora, né? Nossa, governança corporativa, compliance, é só para as grandes empresas. Não. E o Pri, até falo, né? A gente está conversando aqui, o público do EnsinaCast Sustentabilidade... majoritariamente, né, empresários, empresas, mas também tem o público do Instituto Ensina, que trabalha diretamente com as organizações da sociedade civil. Então, governança também é para as organizações da sociedade civil, para as ONGs. A gente tem que pensar nisso. Transparência, ética, tudo que a gente falou aqui faz parte, então, de todo o universo. E também, gente, do universo do poder público, não deixa... Faz parte de todo mundo, né? Sim, exatamente, para todas as áreas. Tá bom, então, né? Podemos finalizar. Mas antes, gente, quem está escutando a gente não vê, mas quem está vendo aqui pelo YouTube, temos canequinhas novas. Olha que chique.
Olha, EnsinaCast. Eu amei. Dani, Lucas, Maiara, Paula, vocês estão arrasando. Ficou muito bom. Ficou muito fofinha. Então tá bom, então... Vamos fazer um brinde. Vamos fazer um brinde. EnsinaCast. Então, gente, até já. Até a próxima.